Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Eu vejo, pessoalmente, uma resistência por parte de muitos profissionais a acreditarem no TOD. E não é só a questão profissional, não. Muitas pessoas. Muitos pais e mães, inclusive, quando recebem uma hipótese diagnóstica, olha, acho que seu filho pode ter TOD, vamos avaliar, também costumam, pelo menos inicialmente, desacreditar. Uhum. Depois de conversar com tantas pessoas sobre o assunto, o que eu acho do porquê que isso acontece tanto hoje em dia? Por conta da questão comportamental envolvida no TOD. A gente enxerga o comportamento e a gente enxerga tanta coisa errada quando a gente pensa em criança, né? Então, a gente acha que criança deveria seguir fielmente o que o pai e a mãe dizem, que a criança não questiona, que a criança não tem pensamento crítico, porque é criança. Então, ela só precisa reproduzir o que mandam ela reproduzir. E, para algumas crianças, isso até funciona, mas para muitas outras, não. Então, eu vejo muito profissional, muitas pessoas que não são profissionais da área falando sobre a questão comportamental como se fosse algo que uma simples criação por parte do pai e da mãe mais ajustada daria conta de resolver. Óbvio, tem muita família que precisa, sim, ajustar o seu modelo de criação. Eu precisei ajustar muito o meu modelo de criação, porque eu fazia coisas que hoje eu vejo que são erradas. Uhum. Nada assim escandaloso, mas, por exemplo, eu lembro que nessa época da escola, quando os primeiros sintomas começaram a aparecer, em casa não havia ainda a explosão, mas o comportamento era fora do esperado. Do normal, digamos normal. O normal, né? Então, eu lembro que eu comentei com a minha mãe um dia a seguinte frase: mãe, eu já botei o meu filho de castigo de tudo, não tem mais o que botar de castigo. E não funciona. Hoje, eu abomino o termo castigo, né? Esse termo, ele é pesado. Muito pesado. Você será castigado. Tipo, meu Deus, me lembra uma Idade Média, alguém levando chicotada, entendeu? Castigado é uma coisa pesada. Não deveria ter isso, né? Exato. Mas na minha cabeça, na época, não era tão pesado, porque eu fui uma criança muito tranquila. Meu pai e minha mãe tiveram muita sorte nesse aspecto. Uhum. Eu e meu irmão sempre fomos muito tranquilos. Então, quando eu ouvia a palavra castigo por parte do meu pai e da minha mãe, era aquela coisa assim, sabe? Aquela possibilidade, mas que estava lá na frente, porque quase como, olha, vou botar de castigo se não fizer isso, mas a gente fazia. Era só uma fala assim que muitas vezes a gente nem sabia tá aí o uma porquê. coisa que a disciplina positiva fala, né? A gente, vamos entrar nesse ponto daqui a pouco, mas a questão dos pais terem a palavra, né? Porque a criança percebe quando é uma palavra de verdade, quando é só da boca para fora, né? Exato. Mas enfim. Então, a palavra castigo não tinha esse peso para mim, porque meu pai e minha mãe, eu tenho muita sorte com o pai e com a mãe que eu tenho. Amém. Sou abençoada com isso. E quando eu me deparei com o comportamento do meu filho muito diferente do que eu estava acostumada a viver em casa, inclusive quando eu era criança, eu fiquei sem saber como agir. Então, eu acabava usando os mesmos termos, mas no meu caso eu precisava colocar em prática.